Fala galera do canal, meu nome é Messias Bez, para quem não me conhece, você que é novo no canal, tá? Fique à vontade para estudar os meus cursos gratuitos que eu tenho aqui, promoções também tenho cursos pagos, tá? Se você quer evoluir mais no contrabaixo, quer investir mais nesse instrumento, que é um instrumento maravilhoso, né? Então vamos para o papo de hoje, galera. O papo de hoje, né, é o papo iniciante, vamos dizer assim, mas o papo de hoje vamos falar sobre raízes, né? Vou falar um pouco de como eu peguei essas manhas no contrabaixo. Então, para você se tornar um baixista completo, o que você primeiramente precisa pensar? Eu quero tocar só um estilo? Eu quero dominar só um estilo? Ou eu quero dominar tudo, todos os estilos que tem para contrabaixo? Eu quero dominar uma técnica, eu quero dominar todas as técnicas possíveis do contrabaixo. Então você tem que fazer essa escolha, tá? Então, por isso que eu vou começar a falar sobre raiz. Porque foi meu jeito de estudar o contrabaixo. Eu já pensei em ser um baixista mais completo, vamos dizer assim. Então, o que eu busquei foi só raízes, tá? No tempo que eu estudava, em 90, vamos dizer assim, não tinha esse lance de internet, tá? Então, por exemplo, eu para me estudar o contrabaixo, eu tive que pegar nas raízes mesmo, né? Não tinha esse lance de já começar a tocar uma música, não, eu fui sempre na raiz de algo. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Chegou um momento, como eu tocava muito na igreja, então o que caía mais na igreja? Ritmos. Na igreja cai mais ritmos. Então eu não corria atrás de improvisação, eu não corria atrás de técnicas, né, o início do meu aprendizado. Eu corria atrás de ritmos, né? Então, para mim correr atrás de ritmos, eu já não ia direto pegar o contrabaixo e já partir para o ritmo. Não, eu tinha que estudar uns fundamentos antes de chegar no ritmo. Então, por exemplo, eu estudava escalas maiores, escalas menores. Depois eu fui entendendo construção de acordes. Eu fui entendendo graus e graus. Galera, explicando bem aqui, eu fui entendendo isso, tá? Mas já executando, porque eu já tocava na igreja. Então, isso eu quero dizer para vocês. Às vezes vocês podem ficar pensando, eu vou ter que... Então, antes de tocar, eu vou ter que ficar parado estudando escala, estudando harmonia, estudando construção de acorde, e eu não vou tocar com ninguém. Não. Você pode tocar, você pode tentar meter nas caras, tocando na igreja, tocando com a sua banda, tirando as músicas, só que você tem que ter um foco de estudos fora isso. Isso é um quebra-galho. Às vezes você tem que tirar uma música porque você tem que executar essa música para ontem. Por exemplo, se você é um cara que toca na igreja, a igreja não quer saber se você está tocando escala, se a sua banda, independente do estilo, se é igreja ou secular, não quer saber se você está estudando escala, se você está estudando harmonia, não. Eles querem saber na hora da execução da banda lá, você tocando o baixo certinho, na cabeça das notas, se toca simples, básico ou não, mas que toca bonitinho, né? Vamos dizer assim. Só que aí você tem que separar os estudos. Você mesmo tocando com as bandas, você tem que ter um estudo raiz, tá? Então era isso que eu fazia. Eu tocava na igreja, eu tocava nas quinta-feiras, não tocava no domingo, porque tinha um baixista principal. Então na quinta ninguém ia, então eu aproveitava e tocava. Era o dia de tocar, o dia de errar, ninguém tá vendo mesmo. Não tinha muita gente na igreja, mas assim, isso é a forma que eu falo pra vocês de meter as caras. Só que durante a semana, todos os dias, eu pegava no baixo e estudava outros conteúdos que futuramente eu já imaginava que ia somar comigo e também evoluir, porque a evolução ela é em cima disso. Você não sabe para onde você vai chegar, mas você vai estudando, a sua mente vai se abrindo e aí você vai descobrindo novos caminhos de estudos, novas linhas. Então eu estudava primeiro o que? Escala. Eu estudava, não é só digitar escala, galera, não é como eu falei na parte 1. Eu estudava escalas e depois eu ia para a questão dos graus, entender os graus da escala. Então eu misturava tônica com terça, tônica com sétima, tônica com sexta, tônica com quinta, e começava a surgir os acordes. Aí eu começava a entender, então é por aqui. Então eu ia embora estudando, sozinho, autodidata, total. Depois eu ia para os ritmos de contrabaixo, pegava um popzão só nas tônicas, depois começava tocar tônicas com terça, tônicas também com quinta, 158, comecei a descobrir 158, o áudio, vamos dizer assim, a percepção musical, o ouvidão começou a despertar em questão de grau. Olha que efeito legal, 158, legal pra caramba. Somando, não só isso é raiz. Aí o ouvido vai ficando cada vez melhor, escutando músicas também.
Então eu escutava muito pop, muito gospel. Na minha época era muito Kadosh. Na minha época era muito... Também chegou a ter a questão do Renascer Praise, né? Voz da Verdade. Então eu escutava essas músicas, né? Eu gostava de ouvir e prestar atenção no contrabaixo. Então eu gostava de ouvir muito baixo. E aí que acontece, olha que legal. Tanto de ficar estudando escalas certinho, combinações de graus, harmonias, por mais que eu não entendesse, né? Às vezes eu chutava ali, aí eu ouvia o baixista tocando, né? E ele fazia algumas coisas parecidas que eu tava fazendo. Então eu parava ali o áudio, né? No meu tempo era disco, né? Eu lembro do meu pai tinha uma vitrola lá. Eu voltava de novo, ouvia de novo as músicas, ouvia aquele arranjo, gravava na mente e imitava no baixo. Aí entra a raiz. Quando eu imitava aquele arranjo no contrabaixo, aí eu tô testando o que, galera? Tô treinando o que? Ouvido. Quando eu treinava aquele ali no contrabaixo, eu não deixava pra lá. Eu ia para a raiz daquilo. O que o baixista quis dizer com isso? Aí eu ia lá, olhava assim, ó, por exemplo, um Ré, um Lá e um Mi oitavado. Então eu contava Ré primeiro, contava certinho, Lá é a quinta, Mi oitavado, tá dando uma nona aqui. Então eu ficava fazendo aquilo ali. Pô, que legal. Aí dava aquele efeito. Aí eu ia na igreja tocar, executava aquilo ali. E tanto de ficar executando, eu comecei, mas se eu quisesse fazer um Ré, uma quinta, no lugar de fazer 9, eu vou fazer 10. Vou mudar aqui, vou semitonar aqui, vou mudar lá, vou fazer de trás para frente, vou fazer descendente, vou fazer ascendente. Aí começou a surgir outras frases, né? E aí todo dia ouvindo música, cada baixista tem uma linha diferente. Então, o que eu quero dizer com isso, galera? Ouvir é o grande lance, tá? Tudo que você vai fazer no contrabaixo, existe uma raiz, existe um início. Não pegar o caminho já andando, pegar carona, por mais que você tá apressado, por mais que você pegou uma música que você tem que executar, você tem que voltar ao estudo raiz. Porque senão, pro estudo raiz, né? Porque senão você vira um robozinho, fica automático. Não adianta nada, galera, você pegar uma frase e essa frase você não transformar em 10, em 20 frases. Você pegou aquela frase e aí você só executou naquela música. E aí você esqueceu daquela frase. Não serviu pra nada, tá? É o grande lance de você... Tudo que você pega no instrumento, você tem que decorar e transformar isso em mais. Filtrar, tá, galera? Então esse é o nosso papo de hoje. Eu comecei pela raiz, né? De questão de escalas, de graus, tá? Por exemplo, para não ficar muito longo o papo aqui, tudo é raiz. Se eu vou tocar uma música hoje, por exemplo, para você tentar ser um baixista mais completo e tirar qualquer tipo de música, improvisar qualquer estilo de música, qualquer estilo de harmonia você pode improvisar. Tudo tem um segredinho. Por exemplo, você pode dominar qualquer tipo de técnicas. É só você querer. Você pode tocar qualquer ritmo. É só você querer. Você pode improvisar qualquer estilo de harmonia. É só você querer. Tudo é só você querer. Só que antes, né, disso, o querer, ele já está resumindo o quê? O estudo. Tá? Para você ser um baixista mais completo, você tem que pensar dessa forma. Por exemplo, no meu caso, eu tiro qualquer tipo de música, eu improviso qualquer tipo de música. Se eu quiser dominar mais técnicas possíveis de contrabaixo, eu posso fazer isso. Vai depender do objetivo que eu quero seguir como contrabaixista. O meu objetivo como baixista, eu já consegui e cada dia tem desafios a mais. Mas o que eu queria no meu objetivo? Tocar de tudo. Eu queria tocar de tudo. Eu queria improvisar qualquer estilo de harmonia que chegasse até a mim. Então por isso, mas por quê? Porque eu tive raízes de estudos, tá? Então quer dizer, isso é legal. Então, por exemplo, eu faço tutoriais de videoaulas de músicas todos os dias. Todos os dias eu faço tutoriais de músicas a pedidos, né? O cliente pede uma música para mim e eu transformo em tutorial. Então, essa ideia de ouvir música todo dia e transformar em tutorial, o meu ouvido tá ficando cada vez melhor. E eu tenho um desafio. Quando eu vou tirar uma música, eu não fico buscando software para deixar a música mais lenta. Eu não fico buscando
esses mecanismos, tá? Não, porque aí eu não estou treinando o meu ouvido, tá? Eu estou deixando ele preguiçoso. Então eu tenho o costume de tirar a música, tentar o máximo possível no ouvido, segundo plano. Quando tem partitura, aí tá vendo como tem raiz? Quando tem partitura, eu busco a partitura da música, porque facilita mais ainda para mim, porque é o mesmo lance da partitura, teoria musical, raiz, tá? Fui lá, peguei leitura de pauta no contrabaixo. Então, por exemplo, se o cara pede uma música para mim, ou se eu tô numa banda, tô num projeto, preciso tocar a música, eu vou direto para a partitura, porque isso facilita o meu lado, tá? Porque se eu vou direto pro Cifra Club, o que acontece? O Cifra Club são outras pessoas que cifraram ali, nem sempre a cifra é original. Aí eu vou tocar de uma maneira, às vezes, errada. Então o ouvido é o melhor passo também. Mas tudo tem raiz. Então, para a gente fechar esse nosso papo de hoje, eu tô te convidando, tá? Semana que vem, acho que é dia 23, sempre eu esqueço o calendário aqui. Isso aí. Dia 23 começa o curso 5 passos para tocar contrabaixo. Esses 5 passos são passos raízes mesmo, tá? Então, se você quer estudar o contrabaixo da maneira certa, 90% dos alunos que me procuram estudam o contrabaixo da maneira errada. E aí eu vou colocando eles dentro do padrão certo para estudar o instrumento. Então por isso que eles não querem mais estudar contrabaixo, não tem ânimo de estudar o contrabaixo, né? Então quer dizer, esse curso vai resolver esse problema. Então dia 23 até 27, gratuito, vai ter o curso 5 passos para tocar contrabaixo, chamada de vídeo no Google Meet. Por que chamada de vídeo, galera? Porque eu quero ver você executar os exercícios que eu estarei passando, tá? Então você vai ligar o seu instrumento, você vai deixar já timbrado lá o fone com o seu instrumento. Na hora que eu estiver falando, todo mundo lá obedece, todo mundo na sala comportado. Na hora que eu falo, vamos liberar o som, faz aí fulano de tal, faz aí fulano de tal. Você está em grupo, a dúvida de um vai ajudar o outro. Por isso que o melhor passo, por isso que a melhor maneira é chamada de vídeo em grupo, tá? Então se você está interessado, vai ter um link na descrição, clica nesse link, você será direcionado a uma página, você vai preencher, para quê? Para você receber os materiais. Olha que bacana, você vai receber os materiais antecipados. Esses materiais vão chegar no seu e-mail dia 23 de manhã, então você vai ter o tempo de estudar até a noite. A aula é às 21 horas, tá ok? E não tem replay, não tem gravação, perdeu, já era. Então já começa aí o seu foco. Se você não conseguir estudar nenhuma aula, aí já está errado o seu foco de estudo, tá? Porque é gratuito, né? Não tem um porquê de não estudar. Ah, professor, tem meu trabalho, eu não chego nesse horário. Tudo bem. Aí podemos fazer o quê, né? Mas quem tem disponibilidade, às 21 horas, estarei lá ao vivo na chamada de vídeo, tá? Então clica no link, você vai ser direcionado para receber os materiais e também para entrar no grupo, tá? Grupo que eu estou dando todo o suporte. É isso aí, até o nosso próximo papo.